Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ele estava esperando a empregada, mas uma pobre moça chegou. A reação do CEO chocou a todos. Jacob Harrison era um empresário talentoso cujo nome ressoava nos corredores do poder e das finanças da cidade de Nova York. Aos 45 anos, ele comandava uma próspera multinacional, um império construído ao longo dos anos graças à sua inteligência aguçada, rigor inabalável e ambição inabalável. Cada dia para Jacob era meticulosamente planejado, cada minuto contado. Sua agenda estava repleta de reuniões, negociações cruciais e decisões que poderiam movimentar milhões de dólares. Sua busca incansável pela perfeição ia muito além do escritório. Jacob era um homem exigente, quase maníaco, em cada detalhe do seu cotidiano. Seja na escolha do terno, na configuração precisa do despertador ou mesmo na limpeza impecável da suíte de hotel, nada escapava ao seu olhar crítico. Ele esperava a mesma eficiência, a mesma discrição, a mesma capacidade de antecipar suas necessidades sem que ninguém ao seu redor o alertasse, o que lhe permitia manter o controle absoluto. Naquela manhã, ao chegar a uma das suítes mais prestigiosas de um hotel 5 estrelas no coração de Manhattan, Jacob se preparava para uma reunião crucial com investidores internacionais. Cada detalhe precisava ser impecável, a temperatura ambiente à disposição dos documentos na mesa, o estado dos equipamentos eletrônicos e, acima de tudo, a limpeza impecável do local. Ele estava parado no hall de entrada, olhando para o relógio com uma ponta de impaciência, quando a porta da suíte finalmente se abriu. Mas em vez da empregada experiente com quem costumava lidar, uma figura esguia entrou. Uma jovem de aparência modesta, recém-saída da adolescência, vestida com um uniforme simples, claramente desgastado por horas de trabalho duro. Seus passos hesitantes revelavam sua inexperiência. O rosto pálido e as olheiras revelavam fadiga acumulada, e uma apreensão quase palpável parecia invadi-la ao se aproximar dele. "Olá, senhor", disse ela com a voz trêmula, quase inaudível. "Meu nome é Emily Turner. Trabalho aqui há algum tempo. Desculpe se o fiz esperar." Jacob, normalmente rude e impaciente, sentiu uma estranha compaixão crescer dentro de si ao olhar para aquela jovem que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Seus olhos se demoraram em suas mãos, ásperas, marcadas por pequenos cortes e calos, testemunhas silenciosas de longos dias de trabalho sob pressão constante. Não era um trabalho que ela escolhera por paixão, mas por necessidade. Ele quase conseguia imaginar os sacrifícios que Emily fazia todos os dias, as responsabilidades invisíveis que pesavam sobre ela, longe dos holofotes. Ao redor deles, a atmosfera era diferente. Vários funcionários trocavam olhares preocupados, sussurrando em voz baixa. "Ela não pertence a este lugar. Ela é muito jovem, muito inexperiente. Este cargo exige profissionalismo, não ingenuidade." Os sussurros pairavam como um véu pesado, uma barreira invisível erguida contra ela, baseada em julgamentos precipitados e preconceitos. Mas Jacó não conseguiu se convencer a fazer isso. Uma voz interior lhe dizia que aquela garota merecia mais do que um olhar crítico. Então, contra todas as probabilidades, ele fez algo inesperado, quase audacioso para um homem de sua posição e reputação. "Emily", disse ele suavemente, com uma gentileza rara no tom, "não é sua aparência ou sua experiência que importam aqui. O que importa é sua atitude e seu coração. Mostre-me como você trabalha e eu a ajudarei a melhorar." Emily, surpresa com essas palavras, sentiu um novo calor invadir seu coração. Era como uma luz, uma centelha de esperança atravessando a densa sombra de suas dificuldades. Ela nunca havia recebido tamanha demonstração de confiança. Esse gesto simples, esse olhar sem julgamentos, de repente lhe deu a energia necessária para superar suas dúvidas. Sem perder um segundo, ela se pôs a trabalhar com feroz determinação. Cada detalhe, cada gesto, ela executava com cuidado, quase como uma promessa silenciosa de não decepcionar. Ela limpava cada superfície meticulosamente e arrumava cada objeto com precisão, ciente de que cada ação contava, que cada movimento testemunhava seu valor. Jacob observava atentamente, impressionado com a seriedade e a disposição para aprender. Havia algo em seu foco, em sua humildade, aliada àquela força interior, que tocava profundamente o empresário acostumado à performance, mas raramente à autenticidade. Aquele momento de silêncio entre eles não era mais simplesmente uma questão de trabalho ou serviço, era um encontro humano, uma lição silenciosa de coragem e dignidade. À medida que o dia avançava, enquanto Emily se ocupava da suíte, Jacob não mais a observava trabalhar em silenciosa admiração.
Senti a necessidade de romper a distância entre eles, de descobrir a pessoa por trás daquela jovem corajosa. Entre uma verificação de documentos em seu tablet e outra, ele gentilmente conversava com ela, sem brusquidão, com genuína curiosidade. E Emily, ele disse, sentando-se numa poltrona perto da janela, conte-me um pouco sobre isso. O que a trouxe aqui para Nova York para fazer esse trabalho? Emily parou por um instante, um pouco surpresa com aquela atenção inesperada. Então, com um sorriso levemente triste, começou a falar em voz baixa, tingida de nostalgia. Eu venho de uma pequena cidade no Mississippi, Jackson. É um lugar onde todos se conhecem, onde os sonhos às vezes parecem grandes demais para a realidade. Minha mãe está doente há vários anos e meu irmão ainda está no ensino médio. Tive que abandonar a escola cedo para trabalhar e ajudar minha família. Cada dólar que ganho conta. Foi o que me impulsionou a vir para Nova York, na esperança de encontrar uma vida melhor, mesmo que não seja fácil. Jacó assentiu, tocado por aquela história simples porém verdadeira. Ele viu nela um pedaço do seu próprio passado, aqueles anos em que ele também teve que lutar para sobreviver. Eu sei como é lutar, Emily respondeu ele, olhando-a diretamente nos olhos. Eu também comecei do nada, num apartamento pequeno, longe de luxos e privilégios. Mas a diferença é que conheci pessoas que acreditaram em mim, que enxergaram além dos meus erros e dificuldades. Essas pessoas me estenderam a mão quando eu mais precisei. E hoje quero ser uma dessas pessoas para você. Nos dias que se seguiram, Jacob não se limitou a falar da boca para fora. Fiel à sua promessa, acolheu Emily sob sua proteção com o mesmo rigor e dedicação que dedicava aos seus projetos mais ambiciosos. Ele não a via mais como uma simples faxineira, mas sim como um potencial bruto, um diamante ainda enterrado sob camadas de fadiga, dúvida e modéstia. Ele contatou pessoalmente o gerente de recursos humanos do hotel e insistiu que Emily recebesse um curso intensivo. Solicitou que ela recebesse um mentor experiente. Ofereceu-lhe acesso a cursos noturnos de gestão hoteleira em uma renomada escola de Manhattan e cobriu todas as despesas sem informar a imprensa ou usar isso como ferramenta de publicidade. Para ele, era uma missão pessoal, quase íntima. Você tem algo que não pode ensinar, Emily disse ele a ela certa noite, após uma sessão de trabalho. Desejo fogo interior. Eu simplesmente quero lhe dar as ferramentas para transformar esse fogo em luz. Emily, a princípio incrédula e hesitante diante de cada nova oportunidade, aos poucos começou a acreditar. Passava as manhãs em um hotel, as noites na escola e as noites estudando à luz de um velho abajur em seu pequeno apartamento. Sua mãe, apesar da doença, recuperou a esperança ao ver a transformação da filha. Seu irmão mais novo, inspirado pelo exemplo de Emily, recuperou o interesse pelos estudos. A notícia desse relacionamento incomum espalhou-se rapidamente por todo o hotel. Alguns colegas inicialmente desconfiaram, sussurrando que não duraria, que Jacob se cansaria. Mas com o passar dos dias essas dúvidas se dissiparam. Emily podia ser vista correndo de quarto em quarto com a mesma energia, mas com mais confiança. Ela podia ser vista fazendo perguntas aos membros mais antigos, tomando notas, sugerindo melhorias. Sua transformação foi real e, acima de tudo, contagiante. Alguns funcionários começaram a seguir seu exemplo, solicitando treinamento e ansiando por algo diferente da rotina. A atmosfera dentro do estabelecimento mudou sutilmente. Não era mais apenas um ambiente de trabalho frio e hierárquico, mas um espaço onde a ascensão profissional se tornava possível, mesmo para os mais discretos. Emily, por sua vez, estava crescendo. Ela andava mais ereta, respondia com mais firmeza, sorria sem se desculpar. Seus gestos, antes nervosos, estavam se tornando seguros. Sua voz, antes tímida, agora ecoava nas reuniões de equipe. Jacob acompanhava seu progresso de perto, silencioso, mas orgulhoso, como um arquiteto observando sua obra crescer pedra por pedra. E então, alguns meses depois, chegou o dia inesperado, mas merecido. Emily Turner foi promovida a supervisora de serviço de quarto. O anúncio foi feito durante um café da manhã para a equipe. Quando seu nome foi chamado, houve silêncio, seguido por aplausos estrondosos. Mesmo os mais céticos não conseguiam negar o óbvio. Ela havia trabalhado duro e conquistado seu cargo. Emily subiu no palco, se moveu, sua voz tremula, mas clara. Não venho de uma família onde as pessoas têm acesso a esse tipo de oportunidade. Mas hoje sou a prova viva de que, às vezes, uma única ajuda pode mudar uma vida inteira. Agradeço a todos que acreditaram em mim. Prometo acreditar nos outros também. Jacob, sentado no fundo da sala, não disse nada. Mas em seus olhos brilhava algo raro. Um orgulho silencioso, profundo e, acima de tudo, humano.
Em uma noite de outono, em um dos salões mais elegantes do Waldorf Astoria, uma suntuosa recepção estava a todo vapor. O evento estava sendo organizado pela empresa de Jacob Harrison para celebrar um trimestre excepcional, reunindo investidores, sócios, executivos de hotéis e funcionários do mundo todo. Lustres brilhavam, taças de cristal tilintavam suavemente e as conversas eram pontuadas por risos abafados, brindes e música refinada. Emily, usando um vestido simples, mas elegante, oferecido pela gerência para a ocasião, permaneceu discretamente no fundo da sala. Ela nunca havia sido convidada para aquele tipo de evento. Só estar lá parecia surreal. No entanto, naquela noite ela não estava lá para servir ou limpar. Ela foi convidada. Convidada como profissional. Como inspiração. Em certo momento da noite, Jacob falou. Ele subiu ao palco, vestido com um terno escuro e discreto, sua silhueta familiar elevando-se confiantemente sobre a sala, mas seu olhar revelava uma emoção rara. Ele pigarreou e as conversas cessaram imediatamente. Senhoras e senhores, disse ele em tom calmo, mas poderoso, esta noite estamos reunidos para celebrar nossos sucessos econômicos. Nossos números são impressionantes, nosso crescimento invejado, nossos projetos florescentes. Houve uma salva de palmas, mas Jacob levantou a mão e acrescentou, mas, não é isso que eu realmente quero celebrar esta noite. O que eu quero homenagear é algo que não pode ser quantificado em uma planilha do Excel, algo invisível, mas fundamental. Quero celebrar a força, a determinação e a humanidade. Esses valores que às vezes emergem nos lugares mais inesperados. Ele fez uma pausa. Havia uma curiosidade crescente na sala. Emily Turner, disse ele, olhando diretamente para o fundo da sala. Uma jovem vinda do nada, do Mississippi. Ela entrou na minha vida como empregada doméstica, no momento em que eu menos esperava. Mas o que ela me ofereceu não foi simplesmente um serviço bem executado. Ela me lembrou que o verdadeiro luxo não é ouro, nem os números de uma conta bancária. É dignidade. É a vontade de lutar por um futuro melhor, mesmo quando tudo parece bloqueá-lo. Um silêncio respeitoso preencheu a sala. Então, lentamente, os primeiros aplausos soaram. Cresceram até se tornarem uma ovação de pé. Emily sentiu um nó na garganta. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela tentou conter. Não era apenas gratidão. Era um ponto de virada. Durante toda a vida, ela aprenderá a passar despercebida, a não incomodar, a se misturar ao cenário. E agora um homem poderoso e respeitado a colocará sob os holofotes, não por sua perfeição, mas por sua resiliência. Ela se levantou lentamente com os olhos marejados, e curvou a cabeça humildemente. Vários convidados a olharam com admiração, alguns visivelmente comovidos até as lágrimas. Naquele momento, Emily percebeu que sua vida havia mudado. Não apenas por ter encontrado um emprego estável, mas porque lhe foi oferecido algo muito mais raro, reconhecimento sincero, uma perspectiva humana e a oportunidade de sonhar com um futuro que ela pensava estar reservado aos outros. De sua parte, Jacob sentiu algo se agitar dentro de si. Não era simplesmente orgulho por ter ajudado alguém. Era algo mais profundo. Emily lhe mostrará que impérios podiam ser construídos sem jamais perder de vista o que lhes dava sentido, a humildade. A verdadeira liderança, disse a si mesmo, não era dominar, mas sim ver. Ver aqueles para quem você nunca olha. E estender a mão a eles, não por caridade, mas por convicção. Naquela noite, no esplendor de um mundo frequentemente ofuscado pelo brilho do dinheiro, Jacob e Emily eram símbolos de um humanismo inesperado. Um encontro improvável. Uma promessa silenciosa de que, às vezes, um único olhar pode mudar duas vidas ao mesmo tempo.